é real. Eu quero viver, eu quero aprender, mesmo que pela dor, ou seja pelo amor, mas que seja real. Isso é real. Minha filha, eu quero ser na tua vida e teu Senhor. Desejo derramar o que me pede, pois muito desejo que venha a mim. Minha filha, o meu desejo é que confies no meu amor, pois quanto mais me pede, muito mais eu dou. Basta confiar. Minha filha, o meu desejo é confiar, confiar. O meu desejo é que confies no meu amor de misericórdia. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, né? Boa tarde a todos. E agora vamos iniciar um momento da misericórdia que o Senhor nos convida a viver, né? A bem viver. Tocou no nosso coração e aí a gente convida vocês a meditar. Agora, logo mais, anteriormente no texto da misericórdia, a gente falou sobre o que nós iríamos conversar, né? Que era sobre a operosidade, né? A misericórdia viva e operosa na nossa vida. Na verdade, seja bem-vinda, minha irmã Hanna. Oi, boa tarde, gente, de novo. Que o Espírito Santo guie todo esse momento, porque como a Carol falou, né, que a gente invocou o Santo Anjo, Deus tem uma coisa para falar para cada um de vocês aqui. Não é à toa que cada um está entrando aqui, que alguém vai assistir depois, vai ver lá no YouTube, porque Deus sabe o que tem para cada um, né? Que o nosso anjinho da guarda esteja bem perto da gente, nos ajudando a entender realmente o que esse tema precisa gerar em nós, né? Como a Carol falou, a misericórdia viva e a misericórdia operosa. Era um tema que a gente poderia passar a tarde inteira falando, né, Carol? A gente conversou muito sobre o tema e tudo. Então, a gente poderia passar a tarde inteira falando sobre as nuances da operosidade da nossa fé. Mas aí a gente escolheu fazer duas formas, né? A Carol vai falar para vocês da fé, das obras, e onde que a gente tem esse embasamento bíblico dessa nossa necessidade, né, de estar exercendo vivamente essa misericórdia que é um amor de Deus. E depois que a Carol terminar, eu vou falar com vocês sobre onde que a gente encontra isso na vida de Santa Faustina, nos relatos ali do diário, como é importante essa obra. Ela que foi a secretária da Misericórdia, né? E que obra que ela teve que fazer, não é mesmo? Que obra que ela teve que difundir, tá? Então, todos os parágrafos que a gente for citando aqui, algumas passagens bíblicas também, quando a Carol falar passagem bíblica, eu vou digitar aqui para vocês, tá? Quando eu falar um parágrafo, ela vai digitar para mim aqui. Porque a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, às vezes, né? Então, vamos lá, dona Carolina. Misericórdia viva e operosa. Amém. A gente nem finalizou com o sinal da cruz lá no texto, mas vamos clamar, né? Que a Santíssima Trindade possa se fazer presente aqui, né? Que ela possa nos inspirar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos que o Espírito Santo possa vir até nós, venha derramar sua graça sobre cada um de nós, sobre nós que vamos aqui falar sobre o assunto, sobre cada um que está do outro lado, acolhendo essas palavras que possam ser frutos a serem colhidos, que o nosso coração possa ser um solo fértil para colher cada palavra.
Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a graça do Senhor possa ser derramada na vida de cada um de nós, né? E aí vamos iniciar, então, né? Sobre esse tema. Quando a Ohana, minha irmã Ohana, me apresentou o tema, eu confesso que fiquei com o coração, meu Senhor, o que é que tu queres dizer? Né? Porque foi uma inspiração que o Espírito Santo apresentou para ela, e aí ela disse, não, mas aí a gente pode apresentar de outra forma do tema. Eu disse, não, se o Espírito Santo falou, a gente acolhe no coração, porque alguma coisa ele quer nos instruir, né? E aí, o que é que eu fiquei o tempo todo pensando muito, e me veio muito forte o entendimento de que, no final do ano, o que é que a gente pensa muito, né? A gente pensa, a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, faz uma retrospectiva do ano que está finalizando, e aí iniciamos o ano seguinte. E no ano seguinte, o que que a gente faz? A gente começa a criar o quê? Estabelecer metas na nossa vida, né? Ah, que eu vou emagrecer, que eu vou fazer uma reforma na minha casa, que eu vou fazer uma viagem, que eu vou para academia, vou fazer um curso. Isso eu digo nos nossos planos, nas nossas metas que nós estabelecemos para a nossa vida secular, né? E quando a gente faz isso, a gente simplesmente não cria as metas só para poder que elas fiquem lá no papelzinho. A gente faz, a gente trabalha para que essas metas aconteçam, né? E a gente faz isso com o quê? Com as nossas ações, né? E da mesma forma que nós cristãos, que eu estou partindo do pressuposto que todos nós estamos aqui nessa busca incessante pela santidade, por ser gratos e por sermos contemplados a vida eterna. Então, como um bom cristão, a gente estabelece as metas também, né? As metas espirituais. Ah, eu vou à missa todos os domingos, eu vou rezar o texto todos os dias, eu vou fazer algum estudo bíblico, eu vou fazer e vai, né? E eu vou começar a fazer. Mas aí eu digo assim, mas eu vou também fazer boas obras, né? E aí eu convido vocês, as boas obras, né? Que é isso que a gente vai falar sobre operosidade, é o agir, né? E aí eu digo para vocês, o que significa operosidade? Operosidade vem de operar. E o que é operar? É produzir, é agir, é executar, né? E aí quando a gente fala, eu vou operar mais, né? Aí a gente vai operar num sentido espiritual, né? Nesse fluxo espiritual, a gente vai operar para a graça de Deus, né? Pela graça de Deus. Mas, olhando pelo caminho inverso, a operosidade de Deus na nossa vida, como é que ela está? Se você observar e você for o mais observador possível, você vai perceber que essa operosidade, ela acontece de forma incessante. Deus atua na nossa vida, Ele não se cansa de executar em nossa vida, de executar a graça, de executar a bênção. Ele não se cansa. E isso você pode observar em cada instante. Da hora que você acorda, a hora que você dorme, e durante o seu sono, Ele está a executar. Né? E eu, inclusive, até coloquei aqui atrás, Jesus aqui, misericórdia, mas eu coloquei aqui atrás um arcanjo que ele está a operar o tempo inteiro na batalha, brigando por nós, por cada um de nós, né? E aí, beleza, até aí nós estamos, né? Vai essa linha de raciocínio para poder eu chegar até lá. E aí, eu quero que vocês compreendessem, né? A operosidade de Deus na nossa vida, ela é incessante, ela é interminável, ela é inesgotável, né? Infinita. E o caminho inverso, vamos lá, agora nós lá, indo no sentido
Exatamente, porque para a gente poder reconhecer, minha irmã Ana, que a gente está operando, que a gente está executando em nome do Senhor Jesus, né, pela misericórdia do Senhor Jesus, a gente tem que reconhecer com gratidão que Ele está operando, para que a gente possa sentir também motivado a viver esse tempo, a viver essa operosidade na nossa vida, no operar com misericórdia, viva, alegre, como o Evangelho falou. De hoje ele fala de alegre, justamente para que a gente consiga reconhecer a nossa caminhada em cada obra nossa, reconhecer a graça de Deus na nossa vida e reconhecer que Deus quer de nós isso. Ele quer que nós atuemos dessa forma. E aí, falando em operosidade, me veio muito forte o Paulo, né? Quantos livros Paulo não escreveu, né? Aos Efésios, aos Tessalonicenses, Colonicenses, quantos? E ele operou, viu? Ele trabalhou. E aí ele fala justamente uma fala que ele diz aqui. Deixa eu só rapidamente achar. Que ele diz que a fé não é algo abstrato ou estático, mas é ativo, dinâmico, produtivo. E aí ele fala justamente porque tem uma passagem, deixa eu voltar bem aqui, procurar aqui a Bíblia para poder ler aqui para vocês. Tem uma passagem que ela fala justamente, que é Tessalonicenses 3. Operosidade, primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Que ele fala, a operosidade da fé, da vossa fé, abnegação do vosso amor, e firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando ele fala nisso, ele fala de fé, de amor e de esperança. Virtudes teologais. Exatamente, as virtudes teologais. E se você for estudando, você for se aprofundando, isso é um que Deus te concede, né? É Deus que te concede a fé, Deus que te planta o amor no teu coração, é Deus que te concede a esperança, do esperançar nele. Mas ele fala nisso, mas nós temos que praticar diariamente isso, para que isso vire uma virtude. Né? E quando a gente não pratica diariamente, ela fica sem função, ela perde a função e ela vai igual uma chama, ela vai se apagando. E quando falou nisso, né, em operosidade, que ele fala que é justamente onde eu pratico a minha fé nas minhas ações, nas minhas boas ações, e eu pratico a minha esperança quando eu espero em Deus que diante das minhas boas ações, grandes graças serão derramadas sobre a minha vida. E eu opero o amor, onde o amor não fica contido somente em mim, esperando por Deus, para Deus ser amoroso comigo, e eu não concedo para o meu irmão. Que é isso que Deus nos chama a viver, a misericórdia, a caridade. Porque em alguns livros, em algumas bíblias, ele fala sobre caridade, mas caridade é amor. E você só consegue praticar a caridade, verdadeira caridade, com amor. E tem alguns que vêm entre parênteses, né? Bem claro assim, amor é entre parênteses caridade, ou se não caridade entre parênteses amor. Justamente porque você só consegue realizar a caridade mediante o amor, a verdadeira caridade, porque aquelas boas obras que a gente faz, né, que a gente precisa de holofote, ou que a gente precisa avisar para as pessoas, aquela boa obra, a gente tem que se questionar como é que ela está sendo reconhecida no coração de Jesus. Como ele está conhecendo as nossas boas obras, né? E aí, dando continuidade, eu li uma frase que me tocou muito, que ele diz assim, Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, mas para a fé. E a fé não é causa da nossa eleição, mas é resultado. Toma posse da frase, guarda no teu coração e reza por ela. Porque a nossa operosidade, a nossa ação pelas boas obras, ela só acontece dessa forma.
Porque Deus planta no nosso coração. E aí ele tem que gerar frutos, ele precisa gerar fruto para que isso aconteça. E aí você diz assim, mas como é que você fala de boas obras? Era o agir. O agir, seja quais sejam as circunstâncias. No final do ano, eu li uma frase que ele diz, uma passagem em Colossenses, que ele fala, que ele fala justamente de dar louvor a Deus com boas obras e com oração. E quando eu acolhi esse versículo no meu coração, foi justamente quando você faz as boas obras com o coração limpo, com o coração totalmente entregue, com o coração moldado conforme a vontade de Deus. E aí me veio alguns personagens que vão no decorrer da nossa Bíblia que vai falando justamente sobre isso, que é Abel. Abel, que é um personagem também, personagem que eu falo, mas assim, é uma história, né, que fala justamente que o Abel ofereceu sacrifício, ou seja, ele operou, ele agiu, ele tomou posse da ação e realizou para acolher a misericórdia de Deus. Noé, que construiu a arca, ele operou, Deus instruiu e ele foi lá e agiu, né? Sara, que engravidou na velhice, né? Ela acolheu, mas ela continuou. Por isso que a gente vira e mexe, a gente volta às virtudes teologais. A fé, a esperança e o amor. Vários personagens, eles continuavam agindo, continuavam orando, continuavam realizando as boas obras para que acontecesse. E se a graça fosse da vontade de Deus, acontecesse na vida de cada um deles. E aí, da hora que voltando um pouquinho, quando a Ohana falou sobre a operosidade, né, sobre o atuar, o agir de Deus na nossa vida e o nosso agir diante de Deus, me veio uma passagem também bem forte, que eu acho que muitas pessoas já conhecem, que é o do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. E aí você toma posse. A fé sem obra é morta. Ou seja, às vezes a gente reza e acontece de a gente ficar só na oração. Pede. E não reforça a fé, não reforça o exercer mesmo, né? A ação, né? Como você falou, a operosidade é o quê? É operar, é trabalhar ali, é realmente realizar. Então, às vezes a gente fala assim, isso me remete muito, desculpa, Carol, isso me remete muito, fala assim, Jesus, eu confio em vós. Essa jaculatória que a gente faz no texto da misericórdia, de todo o coração, será que a gente está confiando mesmo? Será que a gente está mostrando em obras essa confiança? Será que a gente está dando o primeiro passo sem saber se vai ter o próximo? E aí, o verdadeiro cristão, ele está o tempo todo em movimento, né? Está o tempo todo executando. Porque quando a gente não caminha, né? Quando a gente não constrói a nossa escadinha para a gente chegar lá, a gente fica parado no mesmo lugar. Então, se eu não realizar boas obras, se eu não fizer o que Deus está esperando, porque Deus quer que a gente tenha fé, mas a nossa fé sem obras ela é morta. E ele disse isso para nós, ele nos revelou. Ele disse, você vai esperar, mas você vai esperar em mim, mas você vai continuar agindo. E nas práticas das boas obras eu pratico o quê? A minha caridade. E nesse movimento é que eu vou construindo o meu ser, que eu vou construindo entre aspas. Eu vou deixando o Espírito Santo me moldar para construir um novo ser. O ser que vai estar pronto e apto para receber a graça de Deus. Amém. Amém. E aí, minha irmã Hannah, o que nossa Santa Faustina fala sobre misericórdia? Eu estava pensando, sabe, quando veio a questão da operosidade, do tema, né, dessa questão das obras, eu fiz, gente, mas Santa Faustina, a vida dela inteirinha foi operar realmente a obra da misericórdia, né? Então, assim, apenas a obra da misericórdia. Eu tenho uma missão na minha vida. A Carol também tem, cada um de vocês também tem, né? Vocês têm uma missão.
E essa missão, ela requer que a gente se prepare, que a gente reforce a nossa fé, nossa oração, para poder bem agir, conforme a vontade de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, né? Porém, a gente tem que fazer tudo isso, né? A gente tem essa missão. Só que para chegar aí, saber qual é a nossa missão, em qual obra eu devo estar agindo, eu não posso fazer isso sem pedir que o Espírito Santo me ilumine, me guie do que eu tenho que fazer, né? E aí eu estava pensando, gente, cada um aqui tem uma missão. E a de Santa Faustina foi justamente ser mensageira das obras de misericórdia. Quando a gente fala de obras de misericórdia, existem as obras espirituais e existem as obras corporais. Isso daí a gente vai discutir mais para frente, a gente vai se aprofundar mais para frente quando estiver chegando perto da festa da Divina Misericórdia. Mas o que eu posso falar para vocês é que, assim, é difícil pegar um trecho só, né, para Santa Faustina. Mas o que me chama a atenção todas as vezes que a gente medita aqui nas lives, todas as vezes que a gente lê o Diário de Santa Faustina, é que a operosidade dela, o trabalho, a realização da obra dela foi marcada por sofrimento, gente. E aí é que eu pergunto para vocês, as obras que vocês querem fazer, porque é da, né, que seja da vontade do Senhor, e são obras de Deus, elas exigem sacrifícios, exigem sofrimentos. E aí eu não preciso falar, porque cada um aqui sabe qual é o sofrimento, qual é o sacrifício que está fazendo para seguir. Mas isso é uma marca muito constante, gente. Lá no diário dela, no parágrafo 270, ela fala: as verdadeiras obras divinas sempre encontram dificuldades e caracterizam-se pelo sofrimento. Sempre encontra dificuldade e sempre se caracteriza pelo sofrimento. Se Deus quer uma coisa, mais cedo ou mais tarde, ele vai realizar. No entanto, ama-te e com grande paciência. Tenha grande paciência. Ama-o e tenha grande paciência. Ou seja, o que ele quer vai se realizar. Por quê? Porque Deus é Deus. Mas a gente precisa estar fiel na obra que a gente tem que realizar. Realmente se preparar e realizar, estar em movimento, como a Carol falou, estar executando tudo isso que você sabe que tem que realmente executar, né? E ter grande paciência. Porque se é uma obra divina, ela sempre vem acompanhada. Sabe, criança pequena não pode andar desacompanhada da mãe. Pronto. A sua obra, a obra divina que Deus vai operar, ela já vem acompanhada. Com um tiquinho ali de sofrimento, um tiquinho ali de dificuldade. Mas é justamente o que a gente estava falando, que é até uma das passagens de hoje, né, Carol, que a gente acabou de meditar. É justamente isso. É porque é a santificação da alma. A gente tem a concupiscência, a gente tem a tendência ao pecado. Então, não dá para a gente operar uma obra divina estando em pecado. Então, cada vez mais a gente vai precisar se santificar, se purificar, se moldar para esse caminho. Por isso que eu acho que a obra é tão difícil, sabe, Carol? Até para as pessoas escutarem sobre obras, é difícil. Porque é muito mais fácil justificar que eu rezo o dia todo. É uma obra espiritual. É. Mas essa é a obra que Deus quer para você? Ou é você que está colocando, como a Carol falou lá na sua agenda, no seu planner? Vou rezar todos os dias tal coisa. É isso que Deus quer? Você já perguntou se é isso que Deus quer para sua vida? Porque ele teve uma coisa para Santa Faustina aqui. E ela já passou para a gente que não vai ser fácil, não. Vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento e vai ter dificuldade. Tem uma coisa sobre... Só interligando o tema um pouquinho, tem uma verdade sobre o sofrimento que a gente esquece. Que, geralmente, sofrimento é um sinal de que a gente está fazendo a obra de Deus. Geralmente é. E eu também aprendi isso no Diário de Santa Faustina. Geralmente, quando ela sofre, é batata ali. Quando ela tá ali naquela coisa... Lembra daquele episódio que ela fica assim...
ah, eu vou ter que pedir um silício e tal, tal, tal. Aí Jesus chega para ela e fala assim, minha filha, você sofreu, 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 mas eu queria sua obediência. Eu não queria seu sacrifício, não, eu queria sua obediência, né? Então, assim, geralmente, quando você está fazendo a obra divina, o sofrimento é o sinal que você está fazendo, sabe? Já é um sinal que você está fazendo. E aí, minha gente, às vezes, quando Deus coloca um desejo no nosso coração, a gente tem que ter muita sabedoria para acolher, muito amor para acolher e para exercer. Porque, às vezes, ele pede que a gente espere pacientemente para se concretizar. Aí a gente fala assim, Senhor, misericórdia, eu queria muito, muito, muito tal emprego, eu queria muito, para quem as tentantes, né? Que as meninas sempre falam, eu queria muito engravidar, não sei o quê. Mas às vezes Deus já colocou no seu coração, só que ele exige que você tenha paciência. Mas enquanto isso, você precisa continuar em movimento, que são as obras, entende? O que é que você pode fazer nessa espera, nesse esperançar, com muito amor? Você precisa estar em movimento. Você precisa estar em movimento. A fé é viva, né? E aí, lá no parágrafo... Abrindo aqui só parece, ela é viva e ativa. Eita! Vive ativa. Já já a Juscelino coloca aqui, vive ativa, aqui, ó. Gente, lá no parágrafo 764, olha o que Santa Faustina falou pra gente. E quanto mais dificuldade vejo, tanto mais tranquila eu fico. Minha gente, olha isso. Olha o nível de santidade que a pessoa chegou. Graças a Deus que ela chegou, porque senão a gente não estava aqui não, viu? Se ela não tivesse propagado a obra da misericórdia, ninguém estava nem aqui fazendo o texto da misericórdia no momento da misericórdia. Olha o que ela falou. E quanto mais dificuldade eu vejo, mais tranquila eu fico. Porque as dificuldades não sufocarão as obras de Deus, mas demonstrarão que elas são de Deus. Rapaz, eu não preciso falar mais nada, né? Foi fácil para ela? Não. Quem já viu as histórias de Santa Faustina, já viu o filme, viu que ela saiu da casa, os pais não queriam que ela fosse freira, viu que ela foi para um convento, viu que ela esperou por muito tempo o líder espiritual que precisava guiar ela, que era o Padre Soco. Viu que só chegou muito tempo depois, viu que as pessoas não acreditaram, viram a dificuldade que foi para ela conseguir transmitir para o pintor como foi que Jesus revelou a imagem da misericórdia para ela. Então, o exemplo de Santa Faustina é a persistência na obra, porque ela sabia justamente que a obra que ela estava fazendo era o quê? Era de Deus. E isso fecha completamente, né? Esse parágrafo 764 do diário dela fala que quanto mais dificuldades ela vê, mais tranquila ela fica. Porque as dificuldades não vão sufocar as obras de Deus, mas vão demonstrar que elas são de Deus. Viu? Amém. Aí só aqui para você falando isso, aí eu me lembrei de uma passagem que eu acabei não comentando, mas enquanto você estava falando, eu lendo aqui a passagem. E aí eu não sabia do parágrafo que você ia meditar. E aí eu disse, meu Deus, que é Apocalipse 2, versículo 2. Aí acolhe aí no coração, porque Deus é providência na vida da gente, viu? Ele diz que ele quer que a gente continue operando. E a resposta que ele fala justamente disso daí, a exemplo de Santa Faustina, e ele quer que nós também tenhamos isso, ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Aí aqui outra passagenzinha, né, quando dá continuidade. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. E ele fala justamente disso, né? Que como a própria
Ohana falou que Santa Faustina, mesmo diante das dificuldades, ele ia lá e Deus estava sustentando ela, e ia moldando ela, e ia mostrando a ela o quanto que a obra de Deus, o estar em movimento, ele ia nos transformando em criaturas novas, né? E é disso que nós estamos falando, é justamente acolher no nosso coração da gente nos fazer ser moldados nas nossas ações, na ação do Espírito Santo. É, exatamente. Minha gente, deixem se moldar pela ação do Espírito Santo. Peguem todas as obras de misericórdia possíveis, sejam elas espirituais ou sejam elas corporais. Visitar doente, fazer caridade, sejam elas quais forem. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu tinha esquecido. Eu estava caçando aqui nas minhas anotações, eu tinha esquecido de falar. Para tu ver como é que são as coisas. Sabe o que é que o inimigo não suporta? É a misericórdia. E sabe o que ele quer? Que a gente fique parado. Sabe? Ele quer que você fique inerte, que você fique só pensando, vou fazer isso tal dia e não faça. Viu? Não permitam. Não permitam. Fiquem firmes, sigam nas obras de misericórdia e lembre-se tudo isso que a gente falou, porque o sofrimento e as dificuldades, elas vêm, mas isso também mostra o quanto a obra é Deus operando. Gente, se a obra é de Deus, vale qualquer sacrifício. A gente tem que descansar em quem deu a vida por nós. A obra é de Deus. Né? Se a gente entregar de coração, como a Carol falou assim, eu já fui sentindo aqui. Se a gente deixa o Espírito Santo moldar, a obra é de Deus. Não duvide, não. Quando você pedir, Deus, como é que eu posso agir? Qual é a obra que o Senhor quer que eu exerça? Pode pedir nesse momento. Carol, vamos fazer uma oração? Pedindo que o Espírito Santo toque. Quais as obras de misericórdia cada um aqui tem que tocar e levar à frente. Vou iniciar aqui, se tocado, você completa, tá bom? Oi? Senhor, eu vou começar. Isso aí, se você estiver tocado, você continua, tá bom? Tá bom. Senhor, nós te pedimos humildemente. Toca o coração de cada um presente aqui nesse momento, por todos que a gente traz no nosso coração. Derrama, Senhor, nesse momento, com teu imenso poder, com teu imenso amor. O que queres que a gente esteja operoso? Como é que a nossa fé pode ser mais viva? Como é que nós podemos exercer a misericórdia? Qual obra de misericórdia eu posso exercer na minha vida, Senhor? Que ela vai te honrar, que é para te bendizer, que é para que eu seja espelho, para que realmente a gente possa viver e estar sempre, 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 sempre cheio, cada vez mais, desse teu amor em movimento. Em movimento. Amém? Amém. Que os corações possam ser restaurados, aqueles corações cansados possam receber um novo fôlego diante das obras que Deus quer realizar no coração de cada um de nós. Amém. Que assim seja. Assim seja. Vamos Para encerrar finalizar, Ohana, eu senti muito forte, e eu estava procurando justamente, quando eu falei dos corações, corações cansados, aquelas pessoas que estão, eita, mas a batalha está grande, o sacrifício está grande. Olha para Deus, olha para Deus. E Ele nos deu essa resposta em Coríntios, 1 Coríntios. Isso é para aqueles que estão na batalha, que está dizendo, Senhor, está difícil de carregar, mas eu preciso. E Deus diz para vocês, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Não é. Cada passo que você der, Deus está colhendo no coração. Ele está vendo o teu sacrifício, Ele está vendo a tua dificuldade. E Ele está colhendo.
não se preocupe, que não está sendo em vão. E eu tomo posse também dessa palavra, porque muitas dificuldades, como todo filho de Deus, eu também passo e eu acolho no meu coração. Não é em vão. Tomo posse. Amém, amém, amém. Eu sempre falo, gente, para quem está acompanhando a primeira vez aqui o Momento da Misericórdia, eu sempre falo, não é pra gente, não é pra, não é para as pessoas, às vezes, que estão assistindo. Deus vai tratando eu e a Carol enquanto a gente está falando aqui, sabe? Então, assim, todo mundo é tratado aqui, que eu falei no início, todo mundo tinha que estar aqui para escutar, nem que fosse uma palavrazinha, nem que fosse para ler um comentário, uma passagem, tinha que estar aqui, porque a gente é tratado junto, né? Aqui. A gente é tratado junto. Na operosidade. É. Vamos fazer a contemplação de um texto da misericórdia. Carol, digita para mim o Instagram da Fratelli, por favor. Que é quem for contemplado com o texto da misericórdia, é só entrar em contato com a Fratelli para combinar a entrega, tá certo? 7. Veio o número 7 aqui, vou pegar aqui rapidinho. 6, 7. Eu acho tão lindo o nome dela, e ela tá sempre aqui nas lives com a gente, é a Lívia Maria Santos. Lívia, que a misericórdia divina esteja abundante na sua vida, no que você consegue ver, no que você consegue e não consegue ver, tá? Que a misericórdia divina, ela encha você e toda a sua família, força nas dificuldades, nos sofrimentos, mas não deixe de operar, que a sua fé seja viva, viu? Só, pronto. Aí já botou aqui, não foi? Pronto. É só entrar em contato aqui com a Fratelli para digitar. Oi? Tá conseguindo digitar, não? Não tô conseguindo. Ju, você consegue digitar, por favor? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Anota aí, Carol. Foi Lívia Maria Santos. Que esse aqui vai salvar a live. Pra mim não tá aparecendo também, não. Lívia Maria Santos, né? Isso. Tá. Aqui a Ju colocou. Deu certo. Pronto, minha gente. Muito obrigada pela companhia de hoje. A gente só vai ter esse momento da misericórdia uma vez por mês, mas como janeiro tem 5 sábados, nós vamos ter 2 momentos da misericórdia, tá bom? Então a gente espera vocês no próximo sábado, dia 15, né? Aqui. Depois do texto da misericórdia, a gente encerra a live lá e vem para esse momento aqui, tá bom? Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Tô aqui. Tá a postos, meu filho. Tá super rápido. Muito obrigada. Chefe é uma dessa, né, Carol? Boa tarde. Fiquem com Deus. Boa tarde. Fique com Deus. Graça e paz a todas, né? Que a paz do Senhor realmente fique no coração de cada um de nós. Beijo. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz. Bom final de semana. Final de semana abençoado para cada um de nós. Amém.